vamos dar início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical no nosso panorama bíblico. Hoje nós já estamos no Evangelho de Lucas. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a aula. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder te conhecer, de conhecer a tua palavra, de poder, Senhor, nos reunir aqui como igreja para aprender mais de ti, Senhor, ter comunhão uns com os outros. Que maravilhoso é poder servir, poder, Senhor, congregar. Louvado seja o teu nome, pedimos a direção sobre essa aula, que o Senhor conduza tudo o que será dito aqui, traga edificação para nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como vocês já sabem, nós estamos fazendo um panorama das Sagradas Escrituras, um sobrevoo, para nós conhecermos um pouco cada um dos livros da Bíblia e também estimular os irmãos na leitura das Sagradas Escrituras, né? Então, nessa série de mensagens, nessa série de aulas sobre o panorama bíblico, quem tem participado, já tem aprendido muita coisa sobre cada um desses livros da Bíblia. Nós temos noção a respeito de quem foi que escreveu o livro, para quem ele escreveu, qual era o contexto, quais são as principais mensagens que nós encontramos no livro, e isso ajuda a gente, né, na nossa leitura bíblica, a ter um entendimento melhor de cada um desses livros. E eu queria também estimulá-los a não esmorecer em sua leitura das Sagradas Escrituras, né? Eu sei que muitas vezes a gente começa o ano animado. Olha, eu vou começar a fazer aquele plano de leitura anual e animado, eu vou com tudo. Aí vai lá na primeira semana, está lá, né, lá em cima, indo todos os dias, marcando lá o xizinho, o Mike enviando lá no grupo, e o pessoal fazendo. Aí quando perde um dia, depois perde um outro dia, a pessoa vai se desanimando, às vezes até desiste. E porque perdeu ali aqueles dias, né, aquela sequência, às vezes alguns esmorecem e acabam deixando de ler as Escrituras. E isso não pode acontecer, né? Então, se você está nessa situação, poxa, eu até comecei, mas parei, não tenho lido a Bíblia, vamos voltar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Escritura é o nosso alimento espiritual, nós precisamos estar continuamente lendo, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, certo? Então, lembrando que disse o salmista: como pode o jovem manter-se puro em seu caminho, observando segundo a tua palavra? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que está continuamente meditando na palavra de Deus, dia e noite, dia e noite. Então a gente precisa continuamente. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia uma vez, toda. Você vai precisar ficar lendo por resto da vida. Tem gente que já, na velhice já tem problema de visão, ou não consegue ler, ou tem aquelas com tamanhão, né? Hoje tem Bíblia com a letra extra G. Extra grande. Ah, mas não consigo, bota em áudio. Hoje em dia a gente não tem desculpa, né? Tem braille, tem a Bíblia. Graças a Deus por isso. Então, valorize a palavra de Deus, que esse panorama bíblico seja um estímulo para você. Olha, eu quero conhecer mais ali. O livro de Abacuque, o livro de Ageu, e daí por diante, como você tem estudado aqui. E hoje a gente já está no Novo Testamento, ali nos sinóticos, e hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Vamos em frente. Eu vou desenvolver essa aula em 5 perguntas importantes, para dar aquele gostinho, né? Como eu falei, não tem como nós sermos muito profundos nessas aulas, é um panorama, é um sobrevoo. É como você pegar o avião, né, e passar por cima ali daquela cidade, no caso, por cima desse livro, e nessa aula, o que você vai fazer na sua casa? Você vai pousar o avião e vai com calma, e vai aprofundar ali na sua leitura, nas suas reflexões, na sua meditação. Mas aqui a gente vai olhar de cima, olhar
o geralzão do que aquele livro tem a nos oferecer. E nós vamos perguntar, quem é o autor do livro? Quem foi o autor deste evangelho? Com que propósito o autor escreveu e para qual público-alvo ele escreveu este evangelho? Que características marcam este evangelho? Qual é o resumo do seu conteúdo e o que nós aprendemos sobre Jesus Cristo neste livro? Nós vamos desenvolver essa aula nessas 5 perguntas e fazer nossas reflexões no final. Eu trouxe aqui, antes de tudo, um versículo que ele traz uma unidade para este livro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso, de certa forma, resume o conteúdo, deste livro, deste evangelho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é um versículo que é legal até para a gente memorizar, né? Lucas 19:10. Quem gosta de memorizar aí, Camilo, é uma boa. Então vamos lá. Quem é o autor do livro? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos possuem o mesmo autor. Isso é importante a gente entender, que tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor e eles vão contar uma história que vai ser contínua. Então, se você ler Lucas e depois ler Atos, você vai observar essa continuidade entre este evangelho e o livro de Atos e uma semelhança muito grande na escrita, etc. Então, Lucas, ele foi... desculpa, deixa eu avançar aqui no computador e não avancei lá. Então, Lucas, ele endereçou este evangelho a Teófilo, que é a mesma dedicatória que é feita em Atos. Ambos compartilham de interesses comuns e de um só estilo de redação. Então, a forma, o estilo, a escrita de Lucas é semelhante à escrita de Atos. O livro de Atos faz alusão ao primeiro livro. Então, Atos também fala a respeito de um primeiro livro que tinha sido enviado, isto é, o Evangelho de Lucas. Além disso, Lucas foi o único dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo mencionado nas epístolas que poderia ter escrito as chamadas seções nós, na primeira pessoa do plural, no livro de Atos, considerando os movimentos geográficos narrados nas cartas. Ou seja, tem uma parte lá em Atos que o autor fala nós, ou seja, ele estava junto com o apóstolo Paulo naquele momento. E não teria como qualquer um daqueles outros, quando a gente estuda o desenrolar da história, a geografia, não teria como qualquer um daqueles outros ser um desses que disse nós, senão Lucas, o médico. Além disso, as antigas tradições confirmam a autoria lucana. O cânon oratório, o prólogo antimarcionista de Lucas, Irineu em Contra as Heresias e outros autores cristãos posteriores. E na história, na tradição cristã, na história da interpretação das Escrituras, quando nós vamos observar documentos antigos, os escritos de pais da igreja, outros autores cristãos após o período ali do Novo Testamento, nós vamos entender que eles concordavam com a autoria de Lucas para estes 2 livros. Então, já que entendemos que foi Lucas, quem é esse Lucas, pastor? Provavelmente Lucas era gentil. Esse nome, Lucas, ele é de origem grega. O estilo grego de Lucas, ao lado do estilo da Epístola aos Hebreus, é o mais refinado de todo o Novo Testamento. Paulo chama Lucas de médico amado em Colossenses 4,14. E é interessante também que essa descrição é confirmada por interesses, por enfermidades e uso de termos médicos. Por exemplo, em Lucas 14,2, ele fala de um homem hidrópico. Então a gente observa que Lucas ele usa esse termo, que é um termo da medicina, um homem hidrópico. Então Lucas era esse médico que escreveu ali, que foi
um companheiro ali do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Qual era o propósito que o autor escreveu e para qual público-alvo ele escreveu este livro? Lucas dedica a sua obra a Teófilo, um representante dos gentios que haviam sido instruídos sistematicamente na mensagem cristã, e a quem fornece um relato completo, tanto do ministério terreno de Jesus, como do crescimento da igreja após o Pentecoste, a fim de dar à sua fé um fundamento sólido. Eu deixei grifado em amarelo: o público-alvo mais amplo de Lucas consistia principalmente de cristãos gentios, certo? Quando a gente falou, por exemplo, de Mateus, que principalmente era para cristãos judeus convertidos a Cristo, Lucas já fala mais diretamente a gentios convertidos a Cristo, ali que tinham sido instruídos na mensagem cristã. Lucas escreveu o seu evangelho para que seus leitores compreendessem que o evangelho é para todos, tanto judeus como gentios, pois Jesus é o prometido de Deus, conforme profetizado no Antigo Testamento, e atestado pela atividade salvífica de Deus na vida, morte e ressurreição de Jesus. Então esse foi o seu propósito. E quais são as características que marcam este evangelho? A narrativa de Lucas como um todo segue a cronologia de vida e morte de Cristo. Nenhum evangelho contempla uma gama tão completa de subgêneros quanto Lucas. Lucas é conhecido por seus vívidos detalhes descritivos, por sua habilidade em dar vida às cenas na imaginação. O evangelho de Lucas tem sua unidade fundamental na pessoa de Jesus Cristo e na missão de buscar e salvar os perdidos, como eu citei no início, naquele texto, que resume ali o ensino deste evangelho. Eu trouxe uma citação dessa Bíblia de Estudo aqui, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e diz o seguinte: desde o primeiro anúncio de sua vinda até sua ascensão ao céu, Jesus é o centro de tudo. Os cânticos são em seu louvor, os milagres acontecem por seu poder, o ensinamento provém de sua sabedoria, o conflito surge por causa das suas afirmações, e a cruz é aquela que somente ele podia carregar. Então, nós vemos aí que este livro ele é cristocêntrico, centrado em Cristo. Deste modo, nós vamos agora observar um resumo do conteúdo, um resumo deste livro, claro, de forma panorâmica. Este outro livro aqui de Louis Berkhof, Introdução ao Novo Testamento, apresenta, então, um resumo do conteúdo dividido em 5 partes. Em primeiro lugar, o advento do homem divino, que nós vamos considerar dos capítulos 1 até o capítulo 4, verso 13. E segundo, a obra do homem divino para o mundo judaico, vai do capítulo 4 até o capítulo 9. Terceiro, a obra do homem divino para os gentios, do capítulo 9 ao capítulo 18. Quarto, o sacrifício do homem divino em favor da humanidade, do capítulo 18 ao 23. E quinto e último ponto, o homem divino, salvador de todas as nações. Então nós vamos considerar esses 5 pontos aqui, resumindo este evangelho. Em primeiro lugar, nós temos o advento do homem divino. O evangelista descreve o anúncio vindo do céu sobre o precursor, João Batista, sobre o próprio Cristo, o nascimento de ambos em circunstâncias concomitantes. Em seguida, ele mostra que Cristo se sujeitou à lei na circuncisão, em sua apresentação no templo, e a sua viagem a Jerusalém.
ele apresenta a genealogia do Filho do Homem até Adão e mostra que ele foi preparado para a sua obra através do batismo e da tentação. Essa primeira parte, então, vai apresentar o advento de Cristo, as circunstâncias sobre o seu nascimento. Você vai observar ali, né, sobre Isabel, Maria se encontrando, e João Batista, né, e João ainda, e Jesus Cristo no ventre ainda, o seu nascimento virginal, a obra miraculosa do Espírito Santo, o anjo Gabriel vindo a anunciar, depois, né, ele sendo circuncidado, depois quando jovem ali, naquele momento em que ele vai para o templo e fica ali por alguns dias sendo procurado, e quando ele é encontrado, ele está ali com aqueles estudiosos das Escrituras, fazendo questionamentos, e eles maravilhados com o entendimento dele. E a gente vai observar toda essa parte sobre o advento de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre as circunstâncias ali na sua infância, nesses primeiros capítulos. E nós observamos também a sua genealogia, traçando uma linha até Adão, mostrando que ele foi preparado para esta obra. E também nós vemos a ocasião a respeito do seu batismo e da sua tentação. Isso tudo nós observamos no capítulo 1 ao 4 de Lucas. Nesse tempo que a gente está próximo também do Natal, vale a pena a gente parar e ler esses textos que falam sobre o nascimento de Cristo. Tanto, não só em Lucas, mas nos outros evangelhos também. Mateus também é muito legal, né, que fala que ele é chamado de Cristo, porque ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é chamado de Emanuel, que ele é Deus conosco. Toda a perseguição que envolveu, né, a sua vinda ali por meio de Herodes. A gente vê também a adoração que ele recebeu desde que era um bebezinho, né, por meio dos sábios, os pastores recebendo aquela revelação dos anjos a respeito de Jesus. Então, tudo isso deve fazer a gente refletir, especialmente podemos aproveitar esse momento que as famílias se reúnem, né, para comer junto e para, né, ter um momento. Quem sabe você não pode levar uma reflexão nesse dia, falar a respeito do significado do nascimento de Cristo, de que ele veio fazer, que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, que ele era o Messias prometido. Por que é tão importante? Sabemos que nós não sabemos o dia exato em que Jesus Cristo nasceu, mas é certo que teve um dia que ele nasceu, e é importante a gente relembrar isso, explicar o motivo, porque muitas pessoas nem sabem o significado disso. Muitas famílias se reúnem simplesmente porque é uma tradição, porque o comércio gira em torno disso, porque já é algo cultural, mas muitos não sabem o significado do nascimento de Jesus Cristo e o significado da sua obra salvadora. Então, uma boa oportunidade para você pregar o Evangelho. E um ponto interessante também que a gente observa nesses textos é que não é achado um lugar para ele, não uma hospedaria, né? Ele vai nascer e vai ficar numa manjedoura, né? Não tinha uma cama, não tinha um berço. Então, aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, que é o Filho de Deus, ele nasce nessa forma, né, sem ter lugar para ele, e ele é colocado numa manjedoura. É algo a nos levar a refletir a respeito da humilhação do Redentor, né, a respeito do que ele fez por nós desde o seu nascimento até a sua morte. Ele esvaziou-se, sem deixar de ser divino, mas ele se humilhou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, uma morte de cruz. E outra parte também que eu percebi, nessa parte, quando ele fala que ele ficou lá no templo, né, e os pais estavam procurando, e ele fala que ele estava ali na casa do pai dele, e não entenderam direito, mas o texto diz que ele foi submisso a eles, desde pequenininho. Então, Cristo obedeceu a lei do Senhor, foi obediente ao Senhor, desde o seu nascimento até a sua morte.
Imagine só uma vida sem pecado, desde o seu nascimento até a sua morte, sem cometer uma só transgressão, sem cometer um só pecado. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, medite sobre essas coisas, sabe? Olha como maravilhoso é o nosso Senhor. Olha o que Ele fez por nós. Ele que, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Né? Então, isso tudo deve levar a gente à reflexão. Aproveita para refletir, converse com seus filhos. Seus filhos vão perguntar para você. O meu filho com 3 anos já estava perguntando. Papai, e o Papai Noel? Ele perguntou. Eu fui falar, filho, o Natal significa isso, aquilo. E o Papai Noel? Aí você vai ter que explicar para ele tudinho. Peço para Deus te dar sabedoria para falar com as crianças, para você mostrar para ele, né? Aproveita para falar que Nicolau era um cristão também, né? Que gostava de dar presente para as pessoas. Mas que o significado mesmo é o nascimento de Jesus. As pessoas transformam essa data num comércio e tudo mais e esquecem do nascimento de Cristo. É importante a gente relembrar e conversar com nossos filhos, aproveitar esse momento. Está todo mundo falando dessas coisas, prega o Evangelho. E se tiver alguma reunião na sua casa e você tiver abertura para isso, peça para trazer uma reflexão. Posso fazer uma breve reflexão sobre o nascimento de Jesus? Pode escrever, preparar. Sei que o Joel já tem uma preparada lá na casa dele, né, Joel? Fazer com a família dele, isso aí. Teve um Natal que eu comprei várias Bíblias na linguagem de hoje. Na época era a que eu conhecia, era que eu achava que era mais fácil para as pessoas entenderem tudo. E eu comprei e dei uma para cada parente e falei como eu sabia ali do Evangelho. Então eu tentava fazer isso quando a minha família se reunia, tudo, e tinha uma oportunidade para falar. E muitas vezes essas pessoas que estão perto da gente não estão abertas para visitar a igreja, ou não conhece alguma outra pessoa que vai falar isso para ela. E você que tem essa missão. É você que está lá. Muitas vezes quem você vai alcançar é alguém que o missionário jamais falaria. O missionário ele vai para a África. O missionário vai lá para a Coreia do Norte. Mas muitas vezes ele não vai lá para a tua casa. Para a tua vizinhança. É você que está lá. Às vezes a gente tem essa noção, né? De que essa missão de evangelizar, de fazer discípulos, é para outras pessoas. É para o pastor. Então aproveita. Se você tem uma tia, um primo, alguém que está aberto para ouvir a mensagem, fale. Mas essas pessoas não estão abertas, pastor. Na minha casa é impossível. Eu não vou lançar minhas pérolas aos porcos, porque se eu falar, eles vão zombar. Se eu falar, eles não vão querer me ouvir. Então eu faço o seguinte, ore por eles. Porque você pode não ter abertura para eles ouvirem as suas palavras, mas eles não têm defesa alguma contra as suas orações. Ore por eles. Senhor, tem misericórdia da minha família. Prepara o coração deles para que o momento oportuno eles venham ouvir. Pode ser que o momento desse endurecimento seja nesse momento, mas que algum outro momento, diante de alguma circunstância, essa mesma pessoa que agora está endurecida, possa vir a te procurar no momento de dificuldade, de luta, de dor, e estar mais aberta ali a ouvir. Então, não desista. Semeie como você puder ali a palavra de Deus, certo? Segundo, obra do homem divino para o mundo judaico. Nesta parte, primeiro vemos a pregação de Cristo na sinagoga de Nazaré, Cafarnaum e de toda a Galileia. Ele faz muitos milagres em Cafarnaum e pelo mar da Galileia. Como resultado, muitos ficaram maravilhados e os fariseus ficaram cheios de ódio. Após uma noite de oração, o Senhor escolhe seus 12 discípulos, proclama a constituição do seu reino. Ele continua curando, operando milagres, ensinando através de palavras e exemplos.
dá instruções a respeito da natureza da sua obra e do caráter dos súditos do seu reino. Os 12 são enviados para uma missão. Em seu retorno, Cristo se retira com eles para um lugar deserto, onde alimenta 5.000 pessoas de maneira milagrosa. Depois volta a anunciar seu sofrimento futuro e se transfigura no monte. Então nós observamos aqui o ministério do Jesus Cristo no mundo judaico, ali especialmente pregando em sinagogas, operando muitos milagres, e a gente vê esse contraste. Muitos ficam maravilhados, mas outros, fariseus especialmente aqui dizendo, ficam cheios de ódio. A palavra de Deus, ela produz isso. Alguns vão amar, alguns vão se sentir maravilhados com aquilo, mas outros vão odiar. Nós não temos que esperar que todos vão amar. Né? O próprio Senhor Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando por meu nome mentirem a vosso respeito, perseguirem, falarem mal de vocês por serem meus seguidores. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a respeito do custo de ser um discípulo de Jesus, nós precisamos entender que isso envolve até mesmo perseguições. Se perseguiram o nosso Senhor, o Filho de Deus, não vão perseguir os seus seguidores? Vão. A Bíblia diz que aquele que quiser viver a vida cristã de forma piedosa, será perseguido. Então, quando a gente for falar da palavra de Deus, não espere que todo mundo vai gostar. Não espere que vai ser tudo lindo, tudo tranquilo. Alguns vão gostar, mas outros podem odiar. E o problema é que às vezes quando a gente encontra alguém que odeia, a gente se frustra e não fala mais para ninguém. Entende? A gente vai falando de Cristo, pô, não gosta, te xinga, reclama, e daqui a pouco eu vou guardar isso só para mim. Esse é um perigo. Porque nós somos semeadores. O semeador, ele joga em todo tipo de solo. Ele não joga só, isso aqui é solo fértil, então vou semear. Ele sai lançando semente em todo tipo de solo. A pregação do evangelho, ela é geral. Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo. Eu não tenho que fazer assim, ó, esse aqui tem cara de eleito, vou pregar. Parece um eleito. Quem ia falar isso a respeito de Saulo? Quem ia falar isso a respeito de Saulo? Mas era um perseguidor da igreja. Ele estava lá quando Estevão foi morto, estava fazendo viagens missionárias para perseguir os crentes, aí o Senhor alcançou ele. Né? Então tem pessoas que você pensar, esse daí nunca vai se converter. Mas não é você que decide isso, não. Seu papel não é eleger ninguém, não. Seu papel é pregar. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. A nossa tarefa é falar de Cristo, falar do Evangelho. Alguns vão amar, outros vão odiar, mas a gente tem que semear. Amém? Vamos lá. A obra do homem divino para os gentios. Jesus viaja para Jerusalém, envia mensageiros à sua frente, mas esses são rejeitados pelos samaritanos. Então envia os 70, que voltam com sida. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Certo? Todo mundo lembra, né? Ele dá aos discípulos instrução sobre oração. Os fariseus afirmam que Cristo expulsa os demônios através de Belzebu. Em resposta, Cristo retrata a condição dos fariseus. Ele pronuncia os ais e adverte seus discípulos contra eles. Em conexão com a parábola do rico e insensato, o Senhor adverte contra a cobiça e o cuidado exagerado e ordena que os seus discípulos estejam preparados para o dia da sua volta. Então nós observamos que a mensagem do Evangelho,
ela vai além daquele círculo de Israel. Ela alcança também os gentios. Quem são gentios, pastor? São todos aqueles que não são judeus. Então, a nova aliança, o Senhor Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso. É algo que era um mistério, que estava muito envolvido ainda em sombras. E foi revelado que o Senhor não é Senhor só de Israel. O Senhor é Senhor de todas as nações. Cristo, né, derruba aquela barreira que havia entre judeus e gentios e faria um novo povo. O Senhor alcança até mesmo os gentios. Graças a Deus por isso, porque nós não somos judeus. Nós fomos alcançados também. Nós herdamos aquelas promessas que foram feitas a Abraão. Em Gálatas, nós vamos observar que se nós estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão, segundo a promessa. Que maravilha é saber que o Senhor estende a sua promessa aos gentios, porque Ele estendeu a nós. Aí a gente vê na escritura gentio, pensando que alguém lá longe é outro, é tu. Graças a Deus que Ele estende aos gentios, né? Graças a Deus que essa aliança vai além daquele grupo ali, porque nós não fazemos parte. E dentro de Israel tem os verdadeiros israelitas. Não é só porque alguém é israelita de sangue que está tudo certo. Não. Ele tem que ter a fé de Abraão, ter as promessas a respeito do Messias. Porque muitos dos israelitas fizeram isso que nós vemos aqui. Disseram que ele estava operando demônio, expulsando demônios, através de Belzebu, de Satanás. E aí Jesus Cristo vai dizer, ai, depois, eles ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. É? Então, o que adianta ter o sangue judeu, se não tiver a fé no judeu, Jesus Cristo? Não adianta de nada. Não adianta, é preciso crer em Cristo. Fora de Jesus Cristo, estão todos perdidos. A igreja é composta de judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo, formando um povo. Mas fora de Cristo, gentios estão perdidos e judeus estão perdidos. Sem Cristo, fora desse círculo, fora de Jesus Cristo, não há salvação. Por isso, Jesus vai falar para um mestre da lei, Nicodemos, por exemplo, numa outra parte: importa-vos nascer de novo. É possível alguém ser altamente religioso e não ser convertido, e não ser salvo, e nunca ter nascido de novo. Alguém pode ter um alto conhecimento de religiosidade, participar de tradições, e nunca ter nascido de novo. Né? Somente em Jesus Cristo há salvação. Pode fazer o sacrifício que for. Se você não está em Cristo, você está perdido. Por isso a gente precisa anunciar o Evangelho a todos. A todos. E vamos lá. Nós vimos também que ele faz aquela parábola, né, do rico insensato. Às vezes as pessoas estão procurando nessa vida somente acumular tesouros aqui. E não pensam nos tesouros no céu. Não pensam a respeito do estado da sua alma. É que nem aquele homem que diz, eu vou construir, né, um celeiro e vou ficar muito rico, depois quando encher eu vou derrubar e vou construir um celeiro muito maior, e só está preocupado em acumular, e ganhar mais, e ganhar mais, e ganhar mais, sem se preocupar como está o estado da sua alma. E uma pergunta é feita: se essa noite te pedirem a tua alma, louco,
Qual é o estado? O que você vai apresentar? Como você está? Muitas pessoas vivem hoje somente pensando em acumular. Pastor, então quer dizer que a gente não tem que ganhar dinheiro? Não é isso que eu estou falando. Nós temos que trabalhar sim, para a glória de Deus. Você trabalha para glorificar a Deus, para servir a sociedade, para usar os dons que Deus te deu e receber o sustento para a sua família. Né? Você recebe tudo mais, mas o seu coração está no Senhor. Você usa o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu tempo, de forma que glorifique a Deus. Não de forma que isso seja o seu Deus. Porque tem gente que vai dizer, eu não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo... Por quê? Porque eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. E eu preciso fazer o extra para ganhar mais ainda. E às vezes a pessoa nunca está na igreja, nunca está tendo comunhão com o Senhor e transformou aquilo no seu Deus. E às vezes é muito mais do que ela precisa. Ela já teria o suficiente, mas transformou aquilo no seu Deus. Não contribui nada porque acha que está perdendo. Não é generosa, não ajuda. Então cuidado. Jesus também fala a respeito de nós não servirmos a dois senhores. Ou a gente vai agradar um, ou vai agradar o outro. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Então trabalhe sim, seja o melhor profissional que você puder, mas faça isso para a glória de Deus. Pode ser promovido, pode ganhar mais, ganhe mais. Faça isso para a glória de Deus. Use também com sabedoria o recurso que Ele está te dando. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Isso vem de Deus. Por isso, a cada refeição a gente agradece. Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que se eu tenho um prato de comida, é porque o Senhor me deu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, tenho um teto para morar, é o Senhor que me proporciona saúde para trabalhar. É o Senhor que me proporciona sabedoria para conseguir trabalhar. É o Senhor que abriu essa porta para mim. Louvado seja o Senhor. Glorifica a Deus no teu trabalho. Glorifica a Deus na sua família, na sua casa. Tenha um coração grato. Quantas bênçãos Ele tem te dado. Às vezes tem esse outro problema, que a gente tem um coração, não um coração agradecido, mas um coração amargurado, murmurador. Porque às vezes você tem tudo, mas está faltando isso aqui. Você não consegue olhar para tudo que você já recebeu e só olha para isso aqui que você não tem. Já parou para observar? Ah, mas eu não tenho isso aqui. Olha tudo que Ele já te deu. Você é grato por aquilo que Deus te deu? Você é grato porque você tomou café da manhã hoje? Porque você está vivo? Porque você está respirando? Você está em pé? Porque você enxerga? Você é grato a Deus por essas coisas? Agradece a Deus. Nem tudo o que você quer, você vai ter. E não é porque você não tem que está tudo ruim. Tem muita coisa que Ele já te deu. E a principal delas é a salvação em Jesus Cristo, se você confia no Senhor. Se você tem fé em Cristo, saiba que Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele te deu esse presente. E a Escritura nos mostra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que nenhuma aflição nesse mundo tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta no porvir. Então, mesmo que aqui seja dureza em alguns momentos, saiba que o que te espera é muito melhor. Saiba que lá em Apocalipse tem um texto que diz assim, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque tem lágrima também. Tem lágrima aqui, é difícil, mas Ele está conosco. E Ele vai esperar a gente na linha de chegada. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E é Ele quem vai receber a gente lá no final. Então tenha um coração grato, um coração voltado para Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Amém? Próximo, a verdadeira misericórdia, a verdadeira humildade, a verdadeira hospitalidade. E o fato deles tendo recusado a ceia do Senhor,
de eles terem recusado ser do Senhor, serão rejeitados. Em seguida, fala sobre a necessidade de abnegação, que é transmitida àqueles que viriam a seguir Jesus. Os fariseus são instruídos sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus em 3 parábolas. Então, isso tudo nós vemos aí nessa terceira parte, certo? Quarta parte, o sacrifício do homem divino em favor da humanidade. Novamente, Jesus anuncia seu futuro sofrimento e morte. Em Jericó, restaura a visão de um homem cego e chama Zaqueu e diz aos seus seguidores que o reino não vem imediatamente. Ele entra triunfantemente em Jerusalém, onde purifica o templo, responde às perguntas dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, instrui seus seguidores sobre o futuro próximo. Depois de comer a Páscoa com seus discípulos, foi traído, condenado e crucificado. Então, nessa próxima parte que nós vemos aqui, nós vamos observar que Jesus Cristo anunciou o seu sofrimento, a sua morte, curou ali um cego, entrou de forma triunfante em Jerusalém, para quê? Depois de ser traído, morto, crucificado e morto. Queridos, quando a gente pensa a respeito disso, é uma das partes mais intensas das Escrituras que fala a respeito do sacrifício de Cristo em favor do seu povo, da sua igreja, de crentes de todas as nações, de todos os povos, línguas. Ele está recebendo sobre si o cálice da ira divina no lugar do seu povo. Pense um pouquinho a respeito disso que foi dito na sua entrada triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas falando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele, de uma forma humilde, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Mas depois o que ele seria? Traído, humilhado, espancado, finalmente crucificado e morto. Queridos, isso já aconteceu. Cristo tomou sobre si no madeiro a pena que caía sobre todos nós, toda a sua igreja. O seu pecado, o seu escrito de dívida, se você confia em Jesus Cristo, foi pago ali. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Essa é a boa nova. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Se você é um pecador, se alegre por isso, porque tem um Salvador chamado Jesus Cristo. E somente por meio dele nós temos paz com Deus, perdão de nossos pecados e vida eterna. O pecado é algo tão terrível, é algo tão perverso, é algo tão desagradável a Deus, que por meio de um pecado, por conta de um pecado, toda a humanidade caiu em desgraça. Um pecado. Da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque o dia em que dela comeres certamente morrerás. Um pecado. Toda essa desgraça. Quantos pecados nós já não cometemos? Imagina o nosso escrito de dívida. Imagina o que nós merecemos. Se um pecado trouxe tudo isso, quantos pecados eu e você não cometemos? O que é o pecado, pastor? Desobediência à lei, transgressão à lei. Não mata, a pessoa vai e mata, pecou. Mas não é só não matar, se você odiou, você está pecando. Você xingou o seu irmão, chamou ele de uma palavra torpe, que não convém repetir aqui. Pensa aí, você já fez isso? Você já odiou alguém no seu coração? Já gritou, xingou? Isso é uma quebra de um mandamento. Não matarás, você está quebrando o mandamento. Quantas vezes você já olhou para a mulher de outro que não é a sua e cobiçou no coração? Isso é quebra do mandamento.
Quantas vezes você fala o nome do Senhor sem o respeito devido? Você carrega o nome do Senhor de forma vã, se comportando de forma reprovável. Quantas vezes nós já não fizemos isso, meus irmãos? Quantas vezes nós não mentimos? Tudo isso é pecado. Nós temos que ter convicção do nosso pecado, para entender o que ele fez. Às vezes a gente, eu já escutei essa história, Jesus morreu para pagar o preço pelos pecados. Você entende que você é um pecador, que você precisa dessa salvação, que era no seu lugar, aquele sofrimento todo, não só o aspecto físico, que também é dureza. Imagine ser crucificado, ser zombado, humilhado, sendo o Filho de Deus, ser coroado com uma coroa de espinhos, sendo o Criador de tudo, ser pendurado no madeiro, ser aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, sendo perfurado no seu lado, sendo zombado entre ladrões, ter as suas vestes rasgadas e sorteadas, ser humilhado publicamente, sendo que você é aquele que é digno de toda adoração. Para pensar no que ele fez. Ele é digno. Diante disso, a nossa resposta é se arrepender, confiar nele, pedir: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu confio em Cristo para a salvação e eu vou viver para a tua glória, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno da minha entrega total. Eu não vou viver mais brincando com o pecado, porque foi pelo pecado que o meu Senhor morreu. Foi por conta do meu pecado que ele foi pendurado no madeiro. Eu vou continuar brincando com o pecado? Não! Você vai continuar pecando porque Cristo morreu e você é salvo pela graça? Jamais! Agora eu vou buscar viver para a glória dele. Eu vou buscar viver em santidade. A gente tem que refletir e levar a sério essas coisas. Levar a sério a palavra. Quinto ponto. O homem divino, salvador de todas as nações. Cristo ressuscita na manhã do primeiro dia do domingo. Mulheres o procuram na sepultura. Ele aparece a dois de seus discípulos no caminho de Emaús. Depois aparece aos 11. Finalmente parte deixando com a promessa do Espírito. A boa nova é que esse Cristo que morreu, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que a gente se reúne todos os domingos. Foi o dia que ele ressuscitou. Ele apareceu aos seus discípulos no caminho de Emaús. Ele falou tudo o que a Escritura falava ao seu respeito. Posteriormente, ele vai dizer o que estava escrito ao seu respeito. A lei de Moisés, os salmos, os profetas. E ele promete que o Consolador viria. E aí você vai ler o livro de Atos e ver o poder do Senhor. Eu trouxe aqui para vocês esses dois textos que eu acho que são brilhantes e nos ajudam a compreender as Escrituras com as lentes certas. Em Lucas 24, 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos dizem respeito à totalidade das Escrituras no Antigo Testamento. Jesus está dizendo que aquilo que estava escrito a seu respeito tinha que se cumprir. E é interessante a gente entender isso, porque a gente consegue ler o Antigo Testamento com as lentes certas. Não chegando em um outro lugar, mas chegando para onde ele apontava.
O Antigo Testamento, como uma grande seta, apontava para o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. O Novo Testamento atesta que ele veio e promete que ele voltará. O que podemos aprender sobre Jesus Cristo neste livro? Eu trouxe aqui algumas palavras da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Lucas apresenta Jesus como cumprimento das profecias no Antigo Testamento de um Salvador. Jesus é o filho de Davi, que ocupará o trono real de Israel para sempre. Jesus é o filho de Deus, em sentido que transcende a linguagem de adoção tipicamente aplicada a um herdeiro meramente humano. Ele é um filho de Deus, não simplesmente um filho adotivo ou alguém que diz assim, não, eu sou filho de Deus. Não, ele é o filho de Deus. O filho de Maria é chamado de filho de Deus, não só porque a sua linhagem, por causa da sua linhagem legal, pode ser remontada ao rei Davi, mas também porque a sua própria concepção no ventre da Virgem resulta de uma prefiguração do Espírito Santo, que misteriosamente comunica a vida. Assim, Jesus não é só o Cristo do Senhor, mas também Cristo, o Senhor. Isabel saúda Maria como a mãe de meu Senhor. É interessante que Isabel, ela encontra Maria e ela chama Maria de a mãe do meu Senhor. Ela reconhece que aquele bebê no ventre de Maria é o seu Senhor. Olha o entendimento que o Espírito Santo deu a ela. Lucas reforça a identidade divina de Jesus, referindo-se frequentemente a ele como o Senhor em todos esses versículos. Jesus também é o servo sofredor. As Escrituras mostravam que era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar na sua glória. Como servo do Senhor prometido através de Isaías, ele agrada plenamente a Deus, é luz para os gentios, é resoluto em enfrentar o sofrimento que lhe foi designado, está preparado para ser contado com os transgressores. O que aprendemos mais? Assim, Jesus é não só... essa aqui já foi lido? Eu acho que eu já li essa parte, né? Tá. Para refletir, eu trouxe algumas mensagens para nós, refletirmos sobre o que nós estudamos aqui. Lucas fornece detalhes a fim de que possamos crer na confiabilidade da história de vida de Jesus. Podemos crer com certeza que Jesus é Deus. As boas novas de Jesus Cristo devem ser transmitidas para todas as pessoas, de todas as nações. Podemos testemunhar de Cristo para todas as pessoas. O Senhor Jesus Cristo mostrou compaixão até com os mais desprezados. Ele se compadece de nós e conhece as nossas aflições e necessidades. O Espírito Santo foi enviado por Deus, confirmando a autoridade de Jesus, capacitando os crentes a viverem pela fé em Cristo. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, podemos crescer em santidade e servir a Deus. As Escrituras dão testemunho de Jesus Cristo. Devemos ler a Bíblia com esse entendimento. De Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a grande história que Deus Pai enviou o seu Filho por meio do Espírito Santo para salvar um povo eleito para viver para a sua glória. Eu finalizo aqui essa aula, nós vamos orar e eu deixo as reflexões com os irmãos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa aula, obrigado por podermos, Senhor, conversar a respeito da Tua preciosa obra salvadora, deste precioso evangelho que salva pecadores. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão bondoso, misericordioso e amoroso. Que nossa vida seja para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.